Eu sou Júlio Monteiro, educador, né, artista plástico, e que tem um apreço muito grande pela nossa paisagem, né, que é o Cerrado. Porque é infinitamente educativo, né, e que dele a gente extrai uma série de exemplos. Sou gestora cultural, trabalho há mais de 15 anos na área da cultura e nos últimos 6 anos eu venho trabalhando com o ICMS Cultural, que é a área de proteção aos patrimônios, tanto material, imaterial e natural. Presto serviço em várias prefeituras aqui da região nessa área e atualmente também faço parte da Associação Mutirão. Pela Associação Mutirão, nós estamos atendendo aqui ao lado, 2 quarteirões, tem o Cantinho da Doação, que é um local cedido pelo Marcelo Tieta, para as oficinas do Mutirão. E numa dessas aulas que a gente estava dando ali, eu trouxe os meninos para passear. E dei de cara, né, com o cerradinho, falei, poxa, acho que está passando da hora da gente trabalhar com essas crianças a educação patrimonial. Pode ser um novo local onde vai ser, a prefeitura está fazendo todo o processo para se tornar um bairro. E as pessoas passam, tanto a criança como a família, passa por aqui em torno, mas não sabem o que é isso aqui. Não tem ideia do tamanho, né, a importância desse espaço. Então, foi mais voltado nesse sentido de capacitar, de ensinar as crianças o valor desse local. Só que a gente também percebeu que não dava para simplesmente falar assim, isso aqui é um bem assim, tá. Não dava. Nós estamos começando a fazer um trabalho de base mesmo, ensinando o que é um bem tombado, qual é a diferença, como que se faz. Então, a gente está trabalhando com eles, ensinando as crianças do início, como se eles fossem um arquiteto, um engenheiro, um profissional da área que trabalha com ICMS cultural, como é que eles vão ver esse local. Então, a primeira coisa foi trazendo as crianças aqui para conhecer, para eles olhar não somente como está passando um terreno, tem um terreno ali baldio, não. Eles olhar para dentro do cerradinho com um olhar, nossa, né? Que é isso? Por que está aqui? Por que não tem casa? Por que não pode arrancar uma árvore? Então a gente começando do início com eles, para depois entrar realmente na educação patrimonial de fato. O que são os bens, como é que se protege, quais são os mecanismos de proteção. A gente pretende fazer com que cada criança atendida por nós ali, através da Associação Mutirão, enxergue o cerradinho como um bem tombado, como ele é, e qual é a sua importância.
Eu tive contato com a natureza a partir dos 15 anos de idade, né, que foi o meu convívio com o cerrado, mas até então eu não tinha nenhuma consciência do que o cerrado ia ser para mim. Ele era simplesmente uma paisagem que eu conhecia e que dela eu extraía os seus frutos, né? Mas só em muitos anos depois é que eu, né, comecei a perceber que o cerrado podia fazer parte do meu trabalho como artista. A gente está no meio de um quarteirão onde, que em 2012 foi um trabalho de uma equipe, se tornou, né, começou-se a preservar, era muito maior, conseguiu salvar esse quarteirão. Depois, em 2015, através de um processo de educação mesmo, dentro do Departamento de Patrimônio, se fez o decreto de tombamento municipal, né? Mas aí eu te pergunto, e antes? Ao quanto que a gente perdeu? Cerradinho foi uma história, sabe, assim, que começou. Eu fui levar um aluno meu que mora na Vila São Sebastião para receber um prêmio em Uberlândia, né? E quando eu voltei, né, eu passei por lá e vi aquele espaço, né? E na volta eu passei por lá, vi que pela riqueza dessa paisagem em loco, e vi que ela é alguma coisa, né, para a nossa cidade, para o nosso ar. E aí eu comecei um processo de investigação, né, saber de quem que era o espaço. Depois, quem tomava conta de lá falou que algumas pessoas tinham comprado aquele espaço, que ia derrubar e fazer terrenos, né? E eu fui até assim muito impetuoso na hora, que eu falei assim, não vai, certo? Aí eu comecei a mover as minhas pedras, né? As minhas estratégias, né? Usando a arte como meio também, né? A educação como meio, não só a arte, como a educação, né? E cheguei ao ponto de que foi feito, né, uma transação sem detalhes, de ficar detalhando, uma transação do dono do terreno com a prefeitura, uma troca de espaço, né? Um espaço que não tinha tanta importância para a sociedade, né, como meio ambiente, em troca daquilo lá. Eu participei de todos os trâmites, desde a reunião com o prefeito, com os donos do terreno, indo à Câmara defender, né, para ser votado, né, a permuta, e deu tudo certo. Só que de lá para cá, né, a morosidade, ela não se fundamenta, né, não se define uma coisa para preservação do local, né? E a história foi essa, certo? E de vez em quando eu passo por lá, faço algumas fotos. Não tenho passado porque, às vezes, para não perturbar o meu espírito, algumas pessoas dizem, Júlio, colocaram fogo no cerradinho. Júlio, estão jogando lixo no cerradinho, certo? Então, esse não é mais meu papel, certo? O papel agora é do poder público, né? De cumprir uma lei, né? E fazer daquele espaço um espaço de estudo biológico, né? Para alunos de escola. A importância é saber da onde surgiu, da onde a gente veio. Tem uma pesquisa que diz, no caso nosso aqui do Cerradinho, tem uma pesquisa que diz que 70% da parte do Brasil era de cerrado, e hoje não chega nem a 25%. Já foi. E aí eu te pergunto, daqui 20 anos, são bem tombados, a gente não pode mexer, tá? Talvez seja a única reserva ainda a demonstrar como era
antes da gente chegar aqui, antes da gente pisar aqui, como é que era? E qual a importância de cada planta dessa? O cerrado é um dos biomas onde tem mais possibilidade de remédio, né, conhecido. Perde para Amazonas, lógico, mas assim, o cerrado logo em seguida é um dos, posso até me arriscar que seja um dos segundo ou terceiro, onde a gente tem mais possibilidade de encontrar remédio para a saúde, mas não é somente isso. Nós precisamos preservar a nossa memória. Essa eu acho que é a resposta que você está procurando. Preservar a memória. Quando eu preservo um bem, seja ele na qual das instâncias seja, material, imaterial ou natural, eu estou preservando a minha história. É lembrar, fazer essa ligação afetiva de lembrar. Nossa, eu subia nessas árvores quando eu era criança, eu brincava, eu comia um piqui, eu comia, entendeu? É lembrar, é trazer guardar isso, preservar as nossas memórias. E que com o tempo vai se perdendo. Vai se perdendo. Se você não preserva, você perde a sua essência. Você já pensou, vamos pensar, para você entender um pouco melhor. Você tem aquelas fotos aí pequenininhas na sua casa? Alguma? Alguém tem? Aqueles, né? Tem, meu pai tem. Então, aquilo ali é algo afetivo. Concorda? É. E hoje, como é que é as fotos de hoje? A maioria no celular. Tem criança, você der um negocinho daquele, ele não vai saber o que é aquilo. Por quê? Não está Então a gente precisa resgatar sempre e proteger sempre. Que seja esse pedaço aqui, mas aqui trazer a comunidade, não é só as crianças. Lógico, a gente trabalha com crianças, porque qual a melhor forma que a gente tem de chegar ao adulto? Através da criança. Se a criança fala para você, o pai está passando, joga uma lata de cerveja, e a criança fala assim, não pode, pai. Isso é um bem tombado. Isso é uma proteção, né? Isso é a nossa história. Ele vai falar com muito mais empoderamento do que um adulto, eu, você ou qualquer um chegar num... Pô, não joga não. Ah, você não manda. A criança não. A criança, ela vai, além de falar não pode, ela ainda vai explicar o porquê. Então, quando você faz esse trabalho, resgatando isso com as crianças, é o melhor caminho. Porque com o adulto é mais complicado. Porque ele não tem essa memória afetiva. Aí eu vou te responder em um segundo plano. Daqui, quando cada aluno meu que está ali de 7, 8, 9 anos, daqui 10, vai estar com 19, ele vai passar aqui e vai estar um adulto responsável, consciente da importância desse espaço. Porque ele foi trabalhado, ele foi trazido, ele foi dado a ele esse espaço como memória afetiva. É o que a gente tem que fazer, deixar com que eles tomem isso para eles como memória afetiva. Nossa, a professora me trazia aqui para fazer piquenique, a professora me levava lá, deixava eu tirar foto ali dentro, eu lá brincava de esconde-esconde. Mas para tudo isso, a gente precisa que esse espaço também seja muito cuidado. Aí eu te pergunto, novamente, se a gente tivesse se eu, você, na nossa infância, a gente tivesse sido trazido para cá, falado assim, olha, isso é um bem, e tivesse colocado isso na nossa vida, ficado como registro de memória afetiva, eu posso falar assim, vizinhos, ou até mesmo as pessoas que jogam lixo aqui, não jogaria. Porque está na sua memória afetiva. Você vai jogar ali, vai pegar aquele binóculozinho e vai jogar fora? Não. A mesma coisa são nossos bens. Se a gente põe isso como memória afetiva, a gente não joga fora. E já pintei vários lugares que não existem mais. Até eu falo ainda que eu sou um artista meio pé frio, né? Eu vou lá, pinto o lugar, quando daqui 10 anos eu volto, o lugar não existe mais. Então ele fica na tela, entendeu? De certa forma, eu me orgulho de ter feito esse trabalho, mas de certa forma eu fico triste, né, por ter destruído o meu modelo natural.
É complicado. No geral, acredito que não estão preocupados em expandir, de ter terra, né? Isso é um fato. E assim, isso que eu falo, a gente precisa trabalhar na conscientização, mas também lutar por políticas públicas de defesa do cerrado. Nunca estiveram preocupados. Alguns estão, mas esses que estão, as forças deles são limitadas. Tem uma certa hora que eles cansam, né? Então eles param, eles estacionam. Mas o cerrado, ele é um instrumento que para eles não significa nada. Significa nada. Tem que derrubar, tem que tirar algum proveito, tem que plantar, mas não existe entre eles um entendimento de que tem outros lugares que você pode plantar, né? De lugares já devastados, entendeu? Então, mas eles têm uma ganância, né? Porque tem que ser naquele lugar. Eu, sinceramente, eu não vejo, eu vejo, pelo contrário, eu vejo em extinção, sabe? A prazo curto, a gente está correndo o risco de perder o cerrado. Então, assim, precisa-se fazer uma campanha muito grande, sabe? Em toda a região, principalmente aqui na Minas Gerais, Goiás, onde, né, predomina o maior número tem mais cerrado, porque senão, sinceramente, no geral, pensando em políticas federais, estaduais, eu não creio que exista ninguém se preocupando com o cerrado. Mas tenho visto, né, a devastação do cerrado, para não criar coisas, né? Quando eu vejo uma plantação disso ou daquilo, né? Eu falo assim, aqui havia uma reserva serradiana, né? E foi muito destruído, né? A gente sabe muito bem que o cerrado, ele esconde, né? O bioma do cerrado, ele esconde ainda uma série de coisas que é para ser descoberta, né? Remédio para o câncer, né? E outras coisitas mais. Então, a gente vê que foi destruído, né? Em troca de quê? Em troca de sobrevivência comercial, sei lá, entendeu? Gostaria não de entrar nesse âmago para não, né, extrapolar, né? Que eu já tive várias discussões com alguns produtores sobre isso. A gente precisa ser consciente, a gente precisa de vestir a camisa, não a camisa em si, mas vestir uma carapuça e falar assim, eu vou defender o cerrado. E eu acho que falta braços, falta políticas públicas, falta interesse político, porque se a gente olha para o cerrado, parece que é uma coisa solta, né? Limpar lá, vai virar um pasto, vamos construir. Falta, realmente, é porque eu te falo, a gente precisa ter a consciência. E aí, por isso que eu trabalho muito com criança. Porque se a criança se torna um adulto consciente, ela vai conseguir proteger melhor do que um adulto. Você convencer um adulto a vestir essa carapaça, essa camisa e lutar por uma coisa, é muito difícil. É muito difícil. Você pegar uma turma do 9º ano e falar para eles assim, olha, vamos ter que proteger aqui, o que vocês acham que vai fazer? O menino vai virar e falar assim, passa o trator aí, vamos fazer uns prédios legal, fazer uma pista de skate, uma praça, vai ficar muito melhor. Porque é a realidade que ele está, é o contexto real dele hoje. Ele não enxerga, as pessoas, alguns entendem a importância desse espaço, não estou dizendo que nem todos, mas a maioria vê isso aqui como um terreno baldio, que está juntando lixo, que a prefeitura devia mandar limpar,
entendeu? Que deveria lotear. É assim que as pessoas, a maioria vê esse espaço. Porque falta também campanhas de divulgação, se divulgar mais. Não adianta a gente criar panfleto bonitinho e deixar guardado. Não adianta também eu pegar o panfleto, sair de casa em casa distribuindo, mas eu não ter isso dentro de mim, essa carapaça, falar assim, esse amor pelo patrimônio, falar assim, olha, porque quem é o melhor vendedor? É aquele que entende do produto. Então, se eu tenho consciência, eu sei o quanto isso aqui é importante, é diferente de eu contratar uma empresa e falar assim, ó, é preciso panfletar. Aí a menina tá ali panfletando, aí alguém fala assim, mas por quê? Ah, não sei. Eu, por mim, fazia um prédio aí. Aí eu, por mim, fazia casa. A própria pessoa que vai... Agora você pega... Vamos citar nomes de algumas pessoas. Você pega um Frederico, pega um Júlio Monteiro, uma Consuelo, sabe? Pegando pessoas assim, você pega o Diogo hoje da Fundação, você pega aí alguns outros professores do conservatório que já trouxe aluno aqui para fazer trabalho e põe eles para entregar o panfleto. É diferente. Já vestiram. Não, você pega um Rafael que está lá com as cachoeiras, o Rafael. É diferente. Quando você põe pessoas que está agregado, aquilo está dentro dela, a importância é diferente de fazer. Então, não é somente gastar com divulgação. É ter uma equipe que possa, sabe, defender com, sabe, aquela coisa. Time de futebol é um exemplo. Nós temos que criar o time, entendeu? A torcida que vai torcer para o time do Cerradinho ou do Cerrado. E essas pessoas é como se fosse a final de campeonato. Elas vão bater na casa e elas não vão só jogar o panfleto, é bater e falar assim, ó, a senhora conhece, a senhora sabe, desde quando foi, ela sabe que tem isso, ela sabe importante. É fazer com que a pessoa, pelo menos, escute. Primeiro passo. No segundo, depois vem um outro tipo. Eu queria convidar a senhora a fazer um passeio ali dentro, mas aí tá preparado para receber os moradores. Vamos marcar um tour, fazer um tour, sabe? Pega lá do Novo Horizonte, não estou falando aqui em torno não, falando da cidade inteira. Pega no Novo Horizonte, um ônibus, fala, nós vamos conhecer o Cerradinho. Conhecer o Cerradinho, aonde... Sabe aquela coisa, aquela empolgação e alguém dentro do ônibus falando, nossa, porque o Cerrado é isso, a importância do Cerrado e que nós temos aqui a proteger. E traz essas pessoas, entendeu? Serve um suco, um lanche, porque também isso, né, traz... Tem que criar, e eu falo sempre, a gente tem que criar laços afetivos. Então você sabe, põe uns panos assim, espalha uns panos, as pessoas sentarem para tomar um lanche. Aqui, ó, no meio. Eu falo, você conhece, sabe essa árvore aí? Que árvore é essa? Nossa, essa aqui. Sabe assim, mas com empolgação. E a pessoa tá ali tomando um lanche, entendeu? Conectar, exatamente. Se a gente não fizer... E aí a pessoa vai ficar com aquela memória. Aí ela chega, vai sair, nossa, gente, esse final de semana eu fiz um passeio diferente. Eu fui pro meio do Cerradinho. Você sabe onde fica? A pessoa... Quando você se educa, você induz aos outros, certo? Você induz. Então, a partir do momento que você gosta, que você vê a importância, você tem um tipo de uma estratégia psicológica, entendeu? É claro que é as vontades políticas, né? Mas o que você vai sensibilizar? Você tem que sensibilizar com alguma coisa. Concorda? Você tem que sensibilizar com alguma coisa. Por exemplo, se eu gosto, se eu entendo, se eu acho que é primordial para a minha vida futura o Cerrado, eu tenho que mostrá-los. Você está errado. O caminho é esse. Entendeu? Porque eles que fazem as leis. Não sou eu que faço lei.
Então, o instrumento geralmente é o conhecimento, é a educação ambiental. Se você olhar ao seu redor, tem muita plantinha nascendo e outras sendo pela própria... A gente olha onde a gente está, são ações do homem. Árvore quebrada, muito galho. Mas ao mesmo tempo, se você olhar, também existe essa troca da própria natureza. E eu estou vendo muita muda, muita flor, muita planta nascendo. Planta mesmo, né, do cerrado, e não capim, mato. Então, assim, é um museu de transformação, que vai se transformando a cada momento. Se você voltar aqui amanhã, vai estar diferente. E aí a gente precisa fazer com que... Estou falando da criança, é que a criança enxergue isso. Porque ela vai se tornar um adulto consciente, um adulto que vai proteger, um adulto que vai ter essa sensação desse espaço específico como memória afetiva. Eu acho que essa é a principal importância. Criar, fazer com que as nossas crianças tenham essas memórias afetivas. É levar para brincar na porta do palácio, lá onde começou, lá perto da matriz, levar nas igrejas, levar nas casas antigas, fazer brincadeiras lá, porque ela precisa assimilar o bem a algo que vai lhe fazer bem, algo que lhe fez bem, que traz a memória. Né? Então, porque hoje a gente não vê os avós passeando com as crianças na praça, como era antigamente, né? Então a gente precisa, acho que cada um de nós, cada um que for assistir esse documentário, pensar nisso. Qual é a minha corresponsabilidade com a memória da minha cidade? E aí, eu vou deixar não ter nada para lembrar? Nada? Ou eu vou ter lembranças para falar, né, a minha própria lembrança, que é aquela de ter tomado sorvete na porta lá da Praça Manuel Bonito, onde tinha uma sorveteria da Que Bom, que hoje não tem. Ali onde de Trajano ali, tinha uma sorveteria ali, onde era o auge nosso, pelo menos da minha adolescência, era tomar o sorvete ali de casquinha dali, né? E hoje, qual que é a memória afetiva das crianças? É do Chiquinho, né? No quarteirão de lá, do sorvete, mas... Por que não pegar a criança e tomar um sorvete, mas passar e falar, olha que legal, mostrar, porque às vezes a gente passa pelos bens nossos e a gente não percebe. Eu falo que é a mesma coisa quando uma pessoa está pedindo uma esmola, você passa e não percebe. A gente anda fazendo isso com nossos bens. A gente precisa tirar 1 minuto. Se cada um de nós tirarmos aí 5 minutos e parar e olhar o entorno, ao nosso entorno, a gente vai falar assim, nossa, tem aquele prédio ali. Buscar isso. A gente precisa fazer esse trabalho também de estar resgatando essas memórias para não perder. E cuidar. Estou aqui para oferecer para vocês. O Cerrado está falando. Eu estou para oferecer beleza. Eu estou para oferecer consonância. Eu estou para oferecer o melhor, entre aspas, das naturezas. Eu ofereço para vocês um bioma, né? A formiga, a abelha, os pássaros, certo? Então tudo está aqui, eu ofereço para vocês. Agora vocês têm que me dar uma troca. Em troca do oferecimento que eu estou dando para vocês. Entendeu? Então o Cerrado ele te oferece isso, ele está lá intacto, ele está lá estático do lugar dele e oferecendo todos os dias. Maio, junho e julho, as flores. Agosto, setembro, começam-se os frutos. E é uma planta que não precisa ser aguada. Entendeu? Então o papel do Cerrado é esse. Só que usam ele como coisas que depois cada um se defina. Nós aqui estamos fazendo nosso trabalho.
desse tamanhozinho, uma formiguinha. É a educação patrimonial ali, nós estamos fazendo um documentário para as pessoas verem, né? A gente está fazendo um pedacinho, mas precisa de mais pessoas, façam outros pedacinhos e essas pessoas se conversem e apresentem projetos para os nossos representantes, porque senão a gente vai continuar fazendo um pedacinho, salvando um pedacinho ali, ok, a gente está salvando, mas e aí? É muito pouco. Para o tamanho é muito pouco. Mas eu acredito que o nosso pedaço aqui de cerrado, ele vai ser bem cuidado em pouco tempo. Por nós, ou pelo governo, ou por campanhas que nós e o governo formos fazer, mas nós vamos precisar lutar pelo nosso... Primeiro, porque é um bem tombado e precisa de proteção, cuidado. Segundo, porque realmente eu acredito, se continuar desse jeito, vai ser o que eu te falei, Manchete, única cidade do Brasil onde se encontra um quarteirão de tanto com o cerrado.